Vamos conversar com a meteorologista da Climatempo, Luísa Cardoso. Luísa, agora há pouquinho, a Beatriz Manfredini, nossa repórter, estava falando de um dos pontos de observação da chuva no Rio de Janeiro, em que houve 40%, houve a captação de 40% a mais do que tudo que é previsto para o mês de janeiro no Rio de Janeiro. O mês de janeiro já é um mês muito chuvoso, né? Chover em poucas horas, em menos de um dia, mais de 40% do que deveria chover ao longo de todo o mês é um negócio que beira o absurdo, né, Luísa? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o Rio de Janeiro teve o acumulado de 250 milímetros em 24 horas. Isso que você estava dizendo de média, do que costuma chover no mês de janeiro, é de 184 milímetros para a cidade do Rio de Janeiro. A gente chama de média climatológica esse tanto de chuva para o mês. E, de fato, foi muito acima do normal para o mês do verão. Agora, assim, a gente já está acostumado ao verão ser, sim, a estação da chuva, que traz, inclusive, esses temporais com os transtornos de pontos de alagamentos, enchentes, para boa parte do estado do Rio de Janeiro. E esse cenário se repetiu ontem, só que com muita intensidade. Como você disse, em 24 horas, os volumes foram muito expressivos e trouxeram esses problemas. O que ocorreu foi que, na sexta-feira, a gente teve a formação de uma área de baixa pressão próximo à costa do sudeste do país, que nada mais é que a circulação de ventos em sentido horário. E isso ajuda a formação de nuvens carregadas. Em boa parte do sudeste, a gente já teve temporais na sexta-feira, mas o pior no Rio de Janeiro, por enquanto, ocorreu sim no sábado. Hoje, a gente ainda vai ter expectativa de chuva forte, não para a cidade do Rio, mas principalmente para a região de Serra. Eu dei uma olhada nas imagens de satélite antes de entrar aqui no programa, já vi que está chovendo em áreas que fazem divisa com Minas Gerais, a região também ali de Nova Friburgo, a região dos lagos do Rio de Janeiro, hoje também deve ter chuva forte, que é Cabo Frio, Arraial do Cabo, a região também ali de boa parte do norte fluminense deve ter temporais. Hoje, o pior fica concentrado, assim, na região que faz divisa da Zona da Mata Mineira com o estado do Rio de Janeiro. Então, a Serra ainda deve receber grandes volumes acumulados. Ainda fica esse alerta para esses transtornos, porque o solo já está saturado com a chuva que aconteceu ao longo deste fim de semana e as pancadas que chegam agora ainda devem manter esse potencial de alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra, inundações, como a gente vê agora nas imagens do Rio. Então, ainda assim é um cenário preocupante. A gente viu também na reportagem, agora há pouco, ela entrou ao vivo dizendo que a chuva agora no Rio de Janeiro, no período da tarde, deve acontecer com uma intensidade de moderada a fraca. De fato, na cidade do Rio hoje, a chuva não deve ser tão persistente assim. Teremos mais nebulosidade do que chuva, mas ainda assim para regiões também do litoral sul. Angra dos Reis, ontem tivemos 300 milímetros de chuva em apenas um dia. É muito volume acumulado que traz sim esses transtornos e a gente ainda deve manter o cenário de atenção. E além disso, muito se fala na chuva, mas as rajadas de vento que acompanham essas pancadas de chuva também podem trazer transtornos. Então, queda de árvore, destelhamento de casa, hoje fica mais concentrado ali na região que faz divisa da Zona da Mata Mineira com a costa, com a região de Serra do Rio de Janeiro. Agora, o que a gente pode esperar desta semana para boa parte do estado? Dias clássicos de verão, mas com volume acumulado menos expressivo. O que eu digo quando eu falo dias clássicos de verão? Começa com sol, tem uma variação na nebulosidade, muitas vezes céu limpo, outras vezes até algumas nuvens que podem ter períodos de céu nublado, mas de maneira geral, dias que começam com sol, tem aquele calorão no meio da tarde e as pancadas de chuva que chegam para encerrar o dia. Sim, ainda amanhã, na terça-feira, na quarta, também na quinta, o cenário é o mesmo. Chuva forte, mas o volume acumulado é muito menos expressivo do que a gente observou no final de semana. Então, digamos que o pior vai ocorrer ainda hoje. A partir de amanhã, o cenário começa a ficar um pouco melhor, Rafael. Esse pior, Luísa, é na região serrana do Rio, Zona da Mata, ali para onde você tinha se referido, não é?
Isso, exatamente. Pra hoje ainda. É onde hoje a gente tem o alerta de perigo. Quando a gente fala alerta de perigo, é porque a chuva deve ser com volume acumulado maior do que 50 milímetros, ou seja, se 50 milímetros já é um alerta de perigo, né, a chuva muito forte, imagina esses 250 que aconteceu ontem, né? Então já começa por aí. Hoje tem um alerta de perigo na região de Serra Fluminense, e também a gente tem os ventos muito intensos, que ultrapassam a casa dos 70 até 80 quilômetros por hora, além, é claro, de possibilidade de descargas elétricas, e não se descarta também a chance de granizo. E para São Paulo, semana que vem, que é uma outra região que está sofrendo muito com a chuva, hein, Luiz? Essa semana que passou aqui, quase todo dia choveu forte no fim da tarde, às vezes muito forte, às vezes um pouco menos, mas quase todo dia. É aquele padrão do verão com o qual a gente está habituado, né? Essa semana vai ser parecida? Sim, vai ser parecida, mas com volume acumulado menos expressivo também. Semana passada em São Paulo a gente viu vários dias de chuva com mais de 20, 30 milímetros acumulados em vários bairros, muitos casos de alagamentos, enchentes, a gente também teve queda de energia em vários pontos da cidade, e não só da capital paulista, mas também do interior do território paulista, né? Então, a gente vai sim ter esse típico cenário de verão novamente, com dias que começam bonitos, como hoje. Eu estou aqui perto de uma janela, inclusive, o sol está aparecendo com poucas nuvens, e a partir do período da tarde a gente também vai ter condição de pancadas de chuva, mas o volume acumulado, por enquanto, pelo que as imagens de satélite mostram, os modelos indicam para a gente, devem ser menos expressivos do que o que a gente observou na semana passada. Na semana passada, a gente teve a atuação de alguns sistemas, como é o caso da área de baixa pressão, que até comentei no início da participação, e também tivemos muitos ventos úmidos vindos do norte do país. Por enquanto, não se observa ainda esses sistemas atuando sobre o estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro ao longo desta semana. Por isso que, por conta da umidade, do calorão, a gente ainda vai ter essa condição de pancadas de chuva no fim da tarde, mas ainda não teremos algum sistema que deve provocar essa chuva ao longo dessa semana. Mas é claro, a previsão do tempo é algo que a gente vai atualizando diariamente e trazendo aqui as informações para vocês, Rafael. Luísa, bom domingo para você, obrigado pela ajuda e até a próxima, viu? Muito obrigada para vocês também, e se cuidem, gente, muita chuva por aí. É isso aí, vamos ficar todos atentos e sempre em contato.